Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que nosso Senhor possa estar derramando chuva de bênção nos lares e nos familiares de cada um de vocês, tá bom? Então, vamos lá para mais um dia de aula, mais um dia de acolhida, né? Com muita fé em Deus vai dar tudo certo, mais um dia de vitória. Gostaria muito que duas crianças me acompanhassem hoje na oração, tá? Na acolhida e na oração. O Divino Ângelo e o Marco Antônio. Vamos lá, Marcos. Vamos lá, Divino, fazer a oração, a acolhida juntinhos hoje. Então, vamos lá. A nossa acolhida começa assim. Tu tens me protegido desde o meu nascimento. Eu sempre te louvarei. Salmo 71, versículo 6. Quando a barriga da mamãe foi preparada para me receber, já entendi que este mundo tinha muito a me oferecer. Um colinho gostoso de quem a luz me deu. Um carinho especial, e assim aconteceu. Minha família me ensinou muita novidade. Aprendi a falar e descobri a amizade. Aprendi que existe um Criador bondoso que nos deu um mundo tão precioso. Linda, né? Nossa acolhida de hoje é direcionada para as crianças, né? Para todas as crianças, para vocês do 4º ano, especialmente para vocês do 4º ano, tá bom? Então vamos para a nossa oraçãozinha de hoje, Divino Ângelo e o Marco Antônio. Vamos lá, de mãozinhas e os olhinhos fechados. Senhor, obrigado por cuidar de mim desde que comecei a existir. Amém, né, meninos? Amém. O Senhor tem cuidado direitinho de cada um de vocês, cada um de nós, né? Então, vamos lá para o nosso agindo diferente. Hoje, você vai agradecer por sua vida. Sua oração deve partir de tudo que você é, o carinho de sua família, o apoio dos seus amigos. Reflita e agradeça a Deus. Vamos agradecer pela vida que Ele nos deu, vamos agradecer pela vida que todos nós temos, pelos nossos amigos também, vamos agradecer por tudo sempre, não é isso? Obrigado, Divino, obrigado, Marcos, e tenha um bom dia para todos, tá bom? Depois eu vou chamar mais duas criancinhas aqui para fazer oração no outro dia comigo. E vamos lá para o nosso planinho de aula de hoje. Em nosso planinho de aula de hoje, em matemática, teremos dobro e metade, uma correção da atividade passada, né? E em história, viagens portuguesas no século XV, os ameríndios, os africanos e os europeus. O que são, o que ensinar e o que aprender. Aprofundaremos os nossos conhecimentos sobre estes povos por meio de uns jogos da memória, no livro didático. Um joguinho bem legal que vai acontecer dentro da história, tá bom? Vocês vão aprender bastante com esse joguinho. Para que se possa encerrar o capítulo, se faz necessário a conclusão das atividades das páginas 26, 28, 29 e 30. Tá bem explicadinho na videoaula, tá? Vamos para ver o que nós teremos em língua portuguesa? E a atividadezinha de língua portuguesa, gente, tá muito bacana, tá linda. Então, em língua portuguesa, faremos uma releitura do projeto da Margarida Friorenta. Então, vamos realizar a leitura escrita. Eu vou passar para vocês a leitura escrita, né, em PDF, lá no planinho, para que vocês possam ler. E em seguida, o que vocês vão fazer? Atividades propostas da seguinte forma. É uma dobradura que eu vou ensinar para vocês da Margarida e criaremos em nosso caderno um novo final, né, para essa historinha da Margarida Friorenta, tá bom? E olha só, gente, pode ser no caderno e pode ser numa folha também, tá? Por favor, verificar os anexos, tá ok? Dá início, gente, a nossa aulinha de história de hoje, tá? Vamos falar um pouco mais sobre viagens portuguesas do século XV, né? Ameríndios, africanos e europeus. Algumas viagens portuguesas do século XV. Vamos falar sobre as viagens primeira viagem de 1415 a 1434, Bartolomeu Dias em 1488, Vasco da Gama em 1498, Pedro Álvares Cabral em 1500. Vamos ver quais são as viagens que eles fizeram, né? O governo português deu um grande apoio aos seus comerciantes e patrocinou as viagens marítimas em busca de um caminho para as Índias. Então, o objetivo deles era chegar às Índias. Eles quem? Os portugueses.
O mapa a seguir mostra algumas dessas viagens realizadas pelos portugueses no século XV. Vamos ver? Ao analisar o nosso mapa, nós vamos observar primeiro a nossa legenda. O que é uma legenda? Esse destaque aqui, ó, refere-se a uma informação mais precisa, tá? É como se fosse um gráfico ou uma legenda, tá bom? Então, vamos lá, olha, vamos observar que tem algumas cores diferenciadas. Depois que nós observarmos isso aqui, vamos compreender as viagens de alguns portugueses, né, que estavam a fim de explorar as Índias, buscando o caminho das Índias, certo? Sempre lembrando que essas viagens eram feitas através de caravelas e pelo oceano, tá bom? Então, gente, olha só. Vamos analisar as primeiras viagens portuguesas do século XV, tá? Então, vamos ver. Primeiras viagens, né? Como já falei, de 1415 a 1434. Bartolomeu Dias, de 1488. Vasco da Gama, 1498. Pedro Álvares Cabral, em 1500. Então, vamos ver como que essas viagens eram feitas. Primeiramente, elas eram realizadas sempre em alto mar, por meio de caravelas, certo? Então, nessas caravelas tinha algumas identificações, que era a cruz, essa cruz aqui, olha. Então, essa cruz era chamada de Cruz de Malta, ok? Cujo seu significado era o símbolo, né? Era o símbolo da cristandade, que significava que eles eram cristãos. Então, olha só, a primeira viagem saiu de Lisboa e foi até Cabo Bom Jardim, na África. A segunda viagem já aconteceu por Bartolomeu Dias em 1488. Qual foi essa viagem que ele fez? Ele saiu também de Lisboa, passou no Oceano Atlântico, olha só a caravela dele, e foi para a África também, tá? Parando em Cabo das Tormentas. Então, a segunda viagem saiu de Lisboa e veio até o Cabo das Tormentas. O que eles procuravam nessas viagens? Ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias, tá? Então, olha só, a terceira viagem aconteceu com Vasco da Gama em 1498. O que ele fez? Também pelo Oceano Atlântico, né? Em alto mar, sempre as viagens deles eram dessa forma. Então, ele saiu de Lisboa, passou em alto mar, passou no Cabo das Tormentas e seguiu viagem até as Índias, desembarcando em Calacut, na Índia, onde ele encontrou também o que? Especiarias, pedras preciosas. A quarta viagem aconteceu com Pedro Álvares Cabral em 1500. Essa viagem saiu de onde? Ele saiu de Lisboa, passou em Cabo Verde, passou pelo Brasil, Porto Seguro, passou também no Cabo das Tormentas, contornando a África, né? E foi para a Índia, tá? Em Calacut, na Índia, também à procura de ouro, escravos, pedras preciosas, né? E especiarias. Então, essas foram as viagens, né? Que aconteceram, patrocinada pelo governo português para procura, para exploração, né? De ouro, escravos, pedras preciosas e especiarias, tá bom? Aconteceu primeiro em 1415 a 1434 por Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. Então, repetindo, todas as viagens aconteceram em alto mar, né, pelo Oceano Atlântico, contornando todo o litoral africano até Calacut, na Índia, ok? Podemos observar também que apenas 2 caravelas, né, conseguiram chegar às Índias, que era o local de destino deles. 2 caravelas apenas chegaram, tá? E 2 ficaram no meio do caminho, não conseguiram atingir o final da viagem. Observando sempre aqui, olha, a legenda, né, que dá informações sobre as viagens, de onde partiram e para onde foram, e o que eles procuravam.
Agora vamos aqui para nossa atividade. O nosso tempo é bem curtinho, mas deu para entender um pouco, né? Então, se você não conseguiu entender agora, você pode rever o vídeo quantas vezes for necessário. Na atividade 20, olha só que fácil. Qual foi o navegador português que primeiro chegou às Índias e quando isso aconteceu? Descreva o caminho que ele percorreu. Então, quem foi? O primeiro navegador, Pedro Álvares Cabral, chegou em 1500. Antes dele, alguém já havia chegado. Quem chegou em 1498? Vasco da Gama, não é isso? Então, olha só. Vasco da Gama chegou em 1498. Ele saiu de Lisboa e navegou pelo Oceano Atlântico, né? Contornando todo o litoral africano e chegando em Calicut, na Índia, não é isso? Então, vamos lá, reformular a perguntinha e a resposta. A perguntinha 21. Além da descoberta do caminho marítimo para as Índias, as viagens portuguesas resultaram em outras conquistas para os portugueses. Quais foram elas? Então, quais as outras conquistas? O que eles buscavam e o que eles encontravam? A professora já explicou? Sim, mas olha só, prestando atenção. Nessas viagens, eles chegavam ao litoral africano, onde encontravam muitas riquezas. O que eles encontravam lá? Olha só aqui na legenda, analisando nosso mapinha de novo. Eles encontravam ouro, encontravam o que mais? Pimenta, marfim, tá? Também eles encontravam isso nas viagens deles. Era o que eles procuravam, na verdade, né? A perguntinha 22. Observe as caravelas portuguesas representadas no mapa. Então, nós vamos observar aqui, voltando, as caravelas representadas no mapa. As caravelas são essas aqui, olha, tá? Agora, vamos responder a perguntinha da questão 22. Observe as caravelas portuguesas representadas no mapa, ok? Na época, elas eram reconhecidas pelo seu símbolo presente em suas velas. Olha só, o símbolo. Que símbolo é esse? Que símbolo é esse? O que ele significava? Esse símbolo é uma cruz? Né, que a professora falou, explicou agora mesmo, e essa cruz tinha um nome. O que significava também? Tá muito fácil, né? Então vamos lá para a explicaçãozinha da página 27. No início do século XV, os portugueses iniciaram o processo de exploração e conquista do continente africano, desenvolvendo um intenso comércio com os reinos locais. Eles construíram fortes em vários pontos do litoral e passaram a dominar territórios da costa africana. Em 1500, eles chegaram a um novo território desconhecido pelos europeus. Qual será esse território desconhecido? Ao qual deram o nome de Brasil. E também o conquistaram. Dessa forma, construíram um grande império que os tornou muito poderosos. Além da exploração das riquezas locais, os portugueses também espalharam sua religião, o cristianismo, pelas áreas conquistadas. Portugal foi o primeiro país da Europa a se lançar à navegação do Oceano Atlântico e a constituir um grande império. Depois dele viram os espanhóis, os franceses, os ingleses e os holandeses, ao longo do século XVI, XVII, XVIII e XIX. Eles também conquistaram muitas terras e riquezas ao redor do mundo, tornando-se muito poderosos. Modos de viver. Vamos ver como viviam os ameríndios. Os ameríndios, os africanos e os europeus são povos diferentes, com crenças, hábitos e costumes variados. Os registros materiais deixados por esses povos revelam aspectos do seu modo de viver
e de sua visão de mundo. Vamos saber um pouco mais sobre eles através de um jogo? Então, esse é o nosso joguinho, jogando registros de memórias. Vamos conhecer um pouco mais através desses jogos. Vamos conhecer um pouco mais sobre os ameríndios, africanos e os europeus. Quem joga com você? Um colega, mas em casa você vai escolher uma pessoa, o papai, a mamãe, um irmãozinho, alguém que esteja do seu lado, tá? Material, cartas, tabuleiro e dado. Onde estão essa carta, esse tabuleiro e esse dado? No final do livro, nas páginas 81 e 83, tá? Vire todas as cartas, vamos ver as regras do jogo. Destaque as cartas que se encontram no anexo, nas páginas 81 e 83. Vire todas elas com as imagens voltadas para baixo. Depois de recortar, destacar a página, recortar as cartas, você vai virar elas de imagens para baixo. Embaralhe as cartas do seu colega e deixe que ele embaralhe a sua. Como você está fazendo sozinho em casa, não tem um colega que tem um livro, o que você vai fazer? Você vai embaralhar todas as cartas e vai fazer um montinho. Cada pessoa, cada participante, você e o colega, ou a mamãe, ou o papai, alguém que esteja contigo, vai tirar apenas uma e vai continuar o jogo, tá? Então, olha só. Tire par ou ímpar para ver quem começa o jogo. Em sua jogada, tire a primeira carta do monte. Identifique a que povo ela pertence e coloque-a no tabuleiro com a imagem virada para cima, na coluna em que consta o nome do respectivo povo, ou seja, os ameríndios, africanos e os europeus, tá bom? Ganhei o jogo quem formar primeiro a coluna inteira relativa a um povo e mais uma linha diagonal com uma carta que representa cada povo. Ou seja, você pode marcar lá no tabuleiro, vou mostrar o tabuleiro para vocês e as cartas, tá? Vocês podem olhar, quem formar a coluna primeiro vai ganhar. Agora apresentando para vocês as cartas, tá? Da página 81. Essas serão as cartas que vocês irão destacar da página 81. Recortar, tá? Para poder formar a brincadeira. Vou mostrar para vocês agora o tabuleiro. Esse jogo chama-se Registros e Memórias, tá? Conhecendo os povos. Olha só o tabuleiro, esse aqui. Nesse tabuleiro, só destacar a página, tá? Essa aqui vai ficar inteira, para que vocês possam formar a coluna. Então, lá no joguinho tá falando que se você formar uma coluna, você já vai ganhar a brincadeira. Ou seja, se você formar uma coluna aqui sobre os ameríndios, ok, você ganha. Se você formar aqui sobre os africanos, você ganha. Ou sobre os europeus. Lembrando que o joguinho de vocês foi modificado um pouco para que você possa participar, tá bom? Continuando com a nossa atividade da página 28, não é difícil, gente, é super fácil. Registros e memórias. Vocês, depois que executarem o jogo, o que vocês vão fazer? Vocês irão aqui colar todas as cartas, tá? As cartas que eu apresentei agora mesmo. Só que você só irá colar as cartas nessa página depois de concluir o jogo da página anterior, tá? Da página 27. Observando que tem 3 cartas para cada povo. Olha só, nós teremos 3 cartas para os ameríndios, 3 cartas para os africanos e 3 cartas para os europeus. E essas cartas são formadas por adornos, ferramentas e utensílios, ou seja, as figuras que nós temos nessas cartas são essas, tá? As ferramentas eram utilizadas para a caça na pesca. E quem produzia, como que eu vou saber quem produzia, se eram os ameríndios, os africanos ou os europeus? Vou explicar agora mesmo, tá? O que são utensílios? Eram os objetos que ele usava para cozinhar, para casa. Adornos são decorações, enfeites, tem a função de embelezar ou melhorar a aparência de algo. Essa palavra reside do latim. Vamos para a nossa explicação da página 29. Muito fácil também, gente, é só prestar um pouquinho de atenção. As cartas do jogo revelam utensílios, adornos, ferramentas, etc. A professora acabou de explicar o que são isso, né? Utensílios, adornos e ferramentas, etc.
dos ameríndios, africanos e europeus. Após a realização do jogo, colhe as cartas nos quadros correspondentes ao povo ao qual pertencem, na página 28, que eu acabei de explicar agora, né? Em seguida, explique o que esses registros revelam sobre o modo de viver de cada um desses povos. Ou seja, aqui nessa página, o que você vai fazer? Você vai apenas escolher apenas um objeto para cada povo. Ou seja, aqui... Então, olha só, vou escolher aqui nos ameríndios. Os ameríndios, eles produziam vários objetos, ferramentas, adornos e utensílios, não era isso? Só que eu vou escolher a flecha. Vou desenhar aqui a flecha. Pode ser igual da carta, se você conseguir. Em seguida, eu vou falar sobre os ameríndios. Eles dominavam a técnica da cestaria e cerâmica, utilizavam instrumentos musicais e produziam armas. Que armas? A flecha que eu desenhei, tá? Os africanos dominavam a escrita e a cerâmica. Eu vou escolher um objeto aqui para mim poder desenhar também, tá? Eu vou escolher um adorno. Os africanos dominavam a escrita, a cerâmica e eram guerreiros, usavam também adornos. Que adornos que eu vou desenhar? Vou desenhar aqui um cinturão que eles usavam, algum acessório, alguma coisa, tá? E os europeus? O que eu vou falar sobre os europeus? Prestando atenção. Eles usavam roupas, armas de fogo, possuíam instrumentos musicais sofisticados, né? E também possuíam instrumentos de orientação. Vou desenhar aqui o que? Eu posso desenhar uma bússola. Não precisa ser isso. Você pode consultar lá na carta e desenhar o que você quiser, conforme esses povos aqui, tá? Os africanos, os ameríndios e os europeus. Aqui na página 30, o que nós vamos fazer? Gente, parece muita atividade, mas não é não, tá? Dá para fazer rapidinho. Tempo de concluir. Neste capítulo, você teve a oportunidade de conhecer aspectos do modo de vida. 3 povos que viveram em locais diferentes, mas em um mesmo período de tempo. Os ameríndios, os africanos e os europeus. Cada um deles tem um ritmo próprio de desenvolvimento e, por isso, suas histórias são diferentes. Apesar das diferenças culturais, com certeza todos teriam que aprender e o que ensinar uns aos outros. Imagine que você pudesse promover um encontro entre eles e sugerir elementos para um intercâmbio cultural. O que você sugeria para cada um? Então, aqui a resposta é pessoal. Preencha o quadro a seguir com suas sugestões. Então, os ameríndios, o que você sugeria que os ameríndios ensinassem para nós? E o que eles poderiam aprender? Tá? Então, vai ser uma resposta pessoal, que você vai identificar o que ensinar para eles, o que você aprenderia com eles, tá? Com a cultura deles. Africano, o que ensinar para eles e o que aprender com eles? Tá? Nós temos muito que ensinar e muito que aprender. Nós temos europeu. O que ensinar para eles e o que aprender com eles? Tá? São atividades que vocês irão realizar com respostas pessoais, baseando-se no conteúdo explicado agora. Se não entendeu, volta a aulinha novamente ou então procura no WhatsApp, tá? Oi pessoal, então vamos lá para nossa dobradura da margarida friorenta. Olha só, vamos fazer essa linda margarida. Linda, né? Aqui você pode poder fazer um bilhetinho para entregar para um amigo, guardar de lembrancinha, entregar para a mamãe, para alguém que esteja com você, tá bom? Então vamos aprender a fazer essa linda margarida hoje para concluir nossas atividades, tá ok? Então vamos lá, o que você vai precisar para fazer a margarida? Você vai precisar de cola, tesoura, papéis coloridos, tá? Várias cores de papel, a cor que você quiser. E a folha de papel branca também, tá? Uma folha de papel branca a gente poder fazer as pétalas da linda margarida, tá ok? Você vai precisar de régua, canetinha colorida e um lápis. Também não esquecendo que você vai precisar de um
palito de picolé, tá bom? Então, esses são nossos materiais para a aulinha de hoje. Vamos lá para fazer a margarida? Vamos começar a nossa dobradura fazendo as pétalas da linda margarida, tá? Você vai colocar na folha branca a medida de uma régua, assim, ó. Vai colocar, vai riscar. Aqui, ó, tá vendo? Você vai riscar a folha todinha. Vai recortar agora. Vamos recortar. Lá, mais uma. Olha só como que ficou. Tá vendo? É do tamanho da régua. Do tamanho da régua, da mesma espessura da régua. Agora, você vai partir no meio, ó. Como que nós vamos fazer? Vamos partir no meio. Bem rapidinho, partindo no meio. Em todos os papéis, tá bom? Vamos partir todos ao meio. Todas as minhas tirinhas já estão recortadas, tá vendo? Agora, vamos recortar o vasinho da flor, tá bom? O vasinho da margarida. E vou fazer também o miolinho da margarida, tá? Assim, ó. Aqui, o vasinho da margarida. Agora, eu vou recortar o rostinho, tá? Da margarida. Vou recortar aqui o rostinho da margarida. Aqui está o rostinho da margarida. Recortar uma tirinha de papel vermelho, né? Do vasinho da margarida. Pronto. Recortei. Você pode pôr folhinha se você quiser. A minha margarida tem folha, mãe. Já aqui, com nossos papéis já recortados, olha só, recortei a margarida. Ai, Jesus. Então, pessoal, já com o nosso materialzinho aqui já todo cortado para fazer a bela margarida, vamos montar, vamos passo a passo agora, tá bom? Então, vamos lá, vem comigo. Você vai passar cola, vai marcar o papelzinho aqui, ó, bem no meio, dobrando eles no meio certinho. Depois você vai passar uma colinha, só um pinguinho de cola. Aqui, ó, você vai passar um pinguinho de cola e vai colar no meio da bolinha, olha só, assim. É legal que você marque todos os papeizinhos, tá bom? Você vai formar um X primeiro, ó. Vai formar um X, tá vendo? Formamos um X. Vamos continuar pegando nossas pétalas. Essa aqui será a pétala da linda margarida. Ui. Sim, sempre no meio, tá? Mais um. Desse jeito. A cola não foi? Foi agora. Assim. Olha como que vai formar. Formou um solzinho, viu? Agora, você vai enrolar, vai dobrar ela pra dentro, aqui. Vamos passar agora a cola aqui, ó, na pontinha de cada uma delas. Tá bom? E nós vamos juntar, ó. Assim. Essa cola demora um pouquinho pra secar, mas dá tudo certo. Vamos juntar as pétalas, assim.
Assim. Ficou linda, né? Agora, vamos montar o nosso vasinho, ok? Agora seca um pouquinho, seca, gente, calma, tem paciência. Vamos recortar um pedacinho de papel amarelo para formar uma cartinha, né? Tá? Alguém que eu quero. Aí você só encosta aqui no jarrinho, dobra bem bonitinho. Pronto. Prontinho, ó. Assim, tá bom? Aí você pega o papelzinho e faz assim, ó. Vamos fazer um coraçãozinho. Vamos pegar aqui no vasinho. Outro coração. Bem pequenininho. Só pra gente decorar o nosso vasinho da margarida, né? Assim, vai fazer um coraçãozinho. Fez o outro. Agora, vamos decorar aqui o nosso vasinho da margarida. Olha que fofinho, gente. Nossa margarida não ficou linda? Ficou muito linda, né?
Agora, eu vou abrir pra ver o recadinho que tem aqui dentro, tá? Agora, eu vou escrever um recadinho aqui dentro, ó. Pronto, assim nós terminamos a nossa margarida. E ela manda um recadinho pra vocês, olha. Linda, né? Então, gente, essa é a nossa linda margarida. Espero que vocês tenham gostado. Tomara que vocês façam aí direitinho e me mandem foto, tá? Só um minutinho e nós vamos terminar a conclusão da nossa atividade. Agora que nós já terminamos a nossa linda margarida, olha só que gracinha, ficou linda, né? O que vocês vão fazer? Nós vamos fazer o seguinte, pegar uma folha, você vai colar a linda margarida aqui na folha. Olha só, nós já terminamos a dobradura da nossa margarida friorenta. Agora, vocês vão dar um outro finalzinho para a história. Um finalzinho onde você possa solucionar o problema da margarida, o friozinho da margarida, o mais rápido possível, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pode fazer no caderninho ou na folha, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Margarida. Tchau, Margarida.